Bom dia, 10 horas, sabadão, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, mais uma palavra vinda do coração de Deus para nós. Vamos lá. O coração está bem ansioso por esse tempo, por essa palavra. Já faz um tempo que eu tenho guardado essa expectativa, aguardado até que o Senhor tivesse me liberado para falar sobre isso aqui. E aí, há uns dias atrás, ele falou, agora é a hora. E aí a gente tá aqui, coração bem acelerado. Vamos lá, acertando aqui. Bom, gente, o que eu tenho para compartilhar hoje com você, eu não posso fazer isso sozinha, então eu sempre dependo do Espírito Santo, né? Eu tenho muito temor no coração de fazer aquilo que tá no coração de Deus e aquilo que o Senhor me direciona a fazer, e não aquilo que eu acredito que seja o melhor. Então, eu busco muito aquilo que o Senhor deseja, né? Então, eu gosto de começar aqui orando, me colocando à disposição do Espírito Santo, que por mim mesma eu não posso fazer nada, não posso convencer ninguém, não é a minha palavra, não é a minha capacidade, nada disso, mas aquilo que o Senhor quer fazer, né? Então, eu quero orar e chamar o Espírito Santo para esse tempo, dar liberdade a Ele, e que Ele possa realmente distribuir essa porção a partir daquilo que Ele tem para cada uma. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero dedicar esse tempo mais uma vez a Ti, Jesus, nesse lindo sábado que o Senhor proporciona a nós, que a Tua misericórdia se renova mais uma vez sobre nós. Meu coração está ansioso e sedento por ouvir o que o Senhor tem a dizer, por ouvir o Seu coração. Ainda que eu me prepare, ainda que eu possa meditar naquilo que eu tenho experimentado, naquilo que o Senhor tem falado, não há assim razão nenhuma se o Teu Espírito não conduzir, se o Teu Espírito não for aquele que vai realmente convencer os nossos corações e nos tratar, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o que é o desejo do meu coração é que seja um tempo de cura, é que seja um tempo de expectativas renovadas, de esperança renovada no coração de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, Senhor. Hoje ou qualquer outro dia, meu Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito vá de encontro, Senhor, à necessidade de cada uma e trazendo clareza, trazendo, Senhor, uma revelação do céu, Senhor, para as mães, para o coração dessas mães, Senhor, a começar em mim, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Olá, para quem chegou, bem-vinda. Gente, como eu disse, né, minha expectativa é grande porque começa em mim, o Senhor começa primeiro falando comigo, né? Vai aí mandando para as amigas que você lembrar, para as mães. Essa minha amiga aí precisa ouvir essa palavra. Envia aí para quem você se lembrar. Eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso. Então, essa expectativa sempre é gerada no meu coração primeiro, né? Porque passa por mim, com certeza. Eu não falo nada que não tenha feito sentido para mim, né? Então, essa palavra realmente ela tem que se renovar todos os dias na minha vida. Diariamente eu fico relembrando e o próprio Espírito Santo me lembrando, né? Por o que eu fui chamado, o que ele deseja, o que ele quer de mim. Oi, Dri, bom dia. Linda, obrigada pela presença. Então, assim, parece até uma temática esquisita, né? A maternidade é a sua salvação, como assim? Eu também me fiz essa pergunta várias vezes, né? Mas eu coloquei lá nos stories, para quem viu os stories de ontem, que foi realmente os questionamentos que eu fiz, né? Por que muitas mães não se sentem plenas na maternidade? Por que muitas vezes nós nos sentimos
sem senso de propósito, sem senso de realização dentro do nosso papel na maternidade, né? O que acontece? Porque a gente fica muitas vezes ressentida de estar nos dedicando, né? Muitas vezes 24 horas por dia à maternidade, né? Quando os filhos são pequenos, aí você fala, o filho cresce, a demanda melhora ou diminui. E isso não é verdade. Hoje eu tenho experimentado isso de uma forma real, né? E hoje eu vejo que realmente, desculpe, não existe essa coisa de o filho cresce e as demandas diminuem. Isso não é verdade. A gente continua e às vezes muda, lógico, muda as demandas, mas não significa que você não vai estar envolvida ali, né, nessa maternidade de uma forma integral, né? Então, o Senhor me trouxe uma palavra há muitos meses atrás, na verdade, né? E ela me intrigou bastante e eu fiquei me questionando, aprofundando com Deus, pedindo que Ele me revelasse o que isso significava. E eu comecei a cavar, né? A cavar e falar, Espírito Santo, me mostra, né, o que isso significa. Eu sei que o Senhor tem algo a mais, algo que vai trazer uma revelação para as mães, né? E, inclusive para mim. Então, é uma palavra que está lá em 1 Timóteo, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2, versículo 15. E esse versículo me intrigou bastante. E eu precisei descobrir, né, em Deus o que isso queria dizer. E eu creio que essa palavra também vai fazer algum sentido para muitas mulheres aqui. Diz o seguinte: mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Tem uma outra versão que também diz, a versão Almeida Revista Atualizada. A mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. São duas versões diferentes, mas elas se complementam. E como eu falei, esse versículo me intrigou e eu comecei a pesquisar, né? Foi como assim salvação? A gente tem a salvação em Jesus Cristo, né? Nossa salvação vem da cruz, vem do sacrifício de Cristo. Por que Paulo diz que a mulher será salva através de dar à luz filhos, né? E aí isso ficou martelando na minha mente. E aí eu fui lá nas palavras originais, eu gosto de fazer isso, né? E a gente descobre muitas coisas e o Espírito Santo também traz revelação quando a gente começa a se aprofundar. E aí eu descobri que essa palavra salva, esse termo que é usado, né, em português, de salvação, as mulheres serão salvas, significa, na verdade, o original se refere ao termo sozo, S-O-Z-O. E esse termo significa, eu vou falar aqui tudo que descreve, tá, o termo, é bastante coisa, um termo bem completo. Assim, se vocês, não sei se vocês já ouviram falar, assim como shalom, né, que a gente traduz por paz, mas shalom, a palavra shalom, ela possui um significado bastante abrangente, né? E essa palavra sozo também é a mesma coisa. E olha só o que significa. Sozo, que é, né, traduzido por salvação, salvação como resgate de alguém que está sofrendo. Cura para o corpo de alguém que está enfermo, restaurando a sua saúde. Libertação, proteção, prosperidade, paz, alegria, remédio. Dentro dessa palavrinha aí tem tudo isso. E aí, ainda continua. Salvar, manter são, resgatar do perigo ou destruição, poupar alguém de sofrer, alguém que está sofrendo uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo, salvar ou resgatar, salvar no sentido técnico usado na Bíblia, livrar das penalidades do julgamento messiânico. Tudo isso está incluído nas palavrinhas sozo. Então, a mulher será salva, a mulher receberá o sozo quando ela der à luz filhos.
Só que aí, nesse pedacinho aí, desse termo que ele refere, dar à luz filhos, significa aceitar o papel de mãe. Então, por isso que na outra versão está escrito quando, deixa eu até voltar aqui, através de sua missão de mãe. Então, não é simplesmente através de parir um filho. Então, eu não recebo essa salvação, né? E eu vou falar salvação, mas agora vocês vão entender o que isso significa, né? A partir do que eu falei agora. Ela não recebe essa salvação através de parir um filho. Ela recebe essa salvação através de aceitar o seu papel de mãe, aceitar a maternidade como uma missão. Por isso que eu repito tanto isso, né? E isso tem sido verdade na minha vida há alguns anos já. Mas, por algumas razões que eu creio que nesse versículo a gente já encontra, a gente não vive a plenitude da maternidade, né? E a primeira razão é essa, porque a gente não aceita, não vive a maternidade como uma missão. E aí essa plenitude não chega, né? A gente não entende, não consegue conceber essa ideia, né? Da forma como Deus concebeu, né? Então a gente não compreende o que isso significa, né? A maternidade como uma missão, como um propósito de vida. Então a primeira coisa que impede a gente de ter essa plenitude na maternidade é justamente não entender e não aceitar a maternidade como realmente um propósito. E é interessante porque eu sempre gosto de frisar isso. Deus, ele nos fez, a mulher especificamente, né, a parceira para gerar vida, para gerar seres humanos, né? E ele escolheu a mulher para gerar, para nutrir, para desenvolver esses humanos, né, em parceria com ele. E nós geramos no ventre, mas depois nós continuamos gerando o que eles serão, o que os nossos filhos serão. Então, não é simplesmente, como eu falei, você ter os filhos. Você vai continuar gerando seus filhos depois que eles nascem, né? Não é só na infância, mas é durante a vida, né? Por isso até eu queria até frisar isso, porque eu acredito que seja importante. O propósito que o Senhor colocou no nosso coração sobre gerando renovo, por isso que o nome gerando renovo, veio lá do Salmo 128:3, que diz que os nossos filhos serão... Bem-vinda, Gi, tudo bem? Que gostoso ter você aqui. Os nossos filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Aqueles que temem ao Senhor, os filhos deles serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. E esses brotos de oliveira são nada mais do que renovos, né? Também a tradução de brotos é renovo. Então, quando a plantinha está lá brotando, tem lá o bebezinho da planta, é chamado de renovo, né? Então, nós continuamos gerando esses brotos, esses renovos durante a vida, não só no nascimento. Então, nós geramos no ventre e depois nós continuamos gerando ele ao decorrer da vida. E é interessante que a oliveira, ela demora por volta de 10 anos para começar a dar os primeiros frutos. Então demora bastante, né? E é esse o exemplo que o salmista dá sobre os nossos filhos, né? Que os nossos filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Ou seja, eles podem até demorar para gerar os primeiros frutos. Nós vamos ter que continuar gerando eles, né? Mas quando essa oliveira começa a dar frutos, ela dá frutos por séculos, né? A oliveira é a única árvore uma das únicas árvores que geram frutos durante séculos, e ela passa por gerações, ela atravessa gerações. Então ela começa ali a gerar fruto depois de bastante tempo, mas ela permanece gerando por muitos anos, né? Então essa é a promessa de Deus para os nossos filhos. É por isso que a gente tem esse propósito de gerar renovos, de gerar aqueles que vão dar frutos por gerações, né? Então a gente foi escolhida para ser essa parceira de Deus, né? Então, nós estamos gerando esses filhos em parceria com Deus, mas a gente acredita assim, bom, se eu fui mãe, se Deus me deu a graça de ser mãe, automaticamente eu estou aceitando o chamado da maternidade, mas infelizmente isso não é uma realidade, né? Eu vejo muitas mães, pode não ser o caso das que estão ouvindo, das que vão ouvir, mas muitas mães apenas se conformaram dentro desse papel, né? Elas não realmente entenderam essa missão, né? Por isso elas não vivem a plenitude
dessa parceria com Deus dentro do propósito da maternidade, né? Elas não são mães como missão de vida. Então, assim, elas têm essa ideia de que a missão dela é muitas outras coisas, menos ser mãe. Ser mãe é só uma parte da vida dela, mas não é a missão, o propósito da vida dela, né? E essa salvação que está prometida é apenas para aquelas que entenderam essa salvação, essa missão. E aí, só fazendo uma observação aqui, eu anoto porque minha cabeça ela não funciona muito bem se eu não tiver meu scriptzinho aqui, tá, gente? Quando você aceita essa condição, você vai precisar estar disposta a ser guiada pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos guia, realmente ele nos coloca em lugares, muitas vezes, de renúncia, bem difíceis, né? Então, a mãe, por si, ela já renuncia, né? Ela já tem um amor sacrificial pelos seus filhos. Mas esse lugar de você viver pelo propósito da maternidade é um lugar de muitas renúncias, né? E aí eu queria compartilhar aqui com vocês, até eu deixei fixado, né, no começo da nossa página aí. E é um pedacinho do meu testemunho, eu vou até ler, porque para eu não me alongar muito, né, eu vou ler o que eu escrevi lá, que tá bem resumido, né? Então é o seguinte, a minha história na maternidade. Meu sonho desde os 14 anos, quando eu me converti, era ser missionária. Eu ouvi os testemunhos do campo missionário, de como aqueles homens e mulheres abriram mão de tudo para viver numa terra que não era deles. Muitas vezes em dificuldade, por amor a Cristo e o Evangelho. Eu achava isso lindo, gente. E aquilo ardia no meu coração. Então eu ouvi ali os testemunhos da... Oi, gente, bem-vindos, tudo bem? Gente, se vocês quiserem ir comentando e fazendo alguma pergunta, pode ir falando. Eu vou tentar, à medida do possível, ver os comentários aqui, tá? E aí, isso ardia no meu coração, eu achava lindo, né? E os anos foram passando, eu não fiz escola de missões, eu tinha falado pro Senhor que eu queria, né? Eu disse sim para esse chamado missionário. É uma história interessante, que o dia que Deus fez o chamado, eu tinha só 15 anos, e eu falei, eu quero entregar minha vida por Jesus, né? Eu já tinha entregado minha vida para Jesus, já tinha me convertido, mas aí nesse dia eu falei, eu quero entregar a minha vida por Jesus, para viver pela causa do Evangelho, e se for necessário, para morrer pela causa do Evangelho. Eu tinha só 15 anos, né, gente? Então, era uma situação bem atípica, assim. E naquele apelo que foi feito no lugar onde eu estava, tinha muitos adolescentes, e eu fui uma das únicas a ir lá. E as adolescentes que foram junto comigo foram só 3. As outras 2 foram fazer escola de missões logo depois disso, e elas foram se preparar para ir para o campo missionário. E eu não. Eu continuei vivendo a vida, e aí vou continuar aqui, tá? Os anos se passaram, eu não fiz uma escola de preparação para missões, e aos 21 anos eu me casei, e meses depois eu estava grávida do meu primeiro filho. E aquele sonho de ser uma missionária em outras terras tinha ficado para trás. Mas o que eu não sabia era que Deus me chamou para uma missão ainda maior, a maternidade, ali mesmo dentro da minha casa. Eu demorei muito para entender que a maternidade era a minha verdadeira missão, a mais importante e relevante de todas. Uma coisa é ouvir que a família vem em primeiro lugar e os filhos são prioridade acima dos ministérios, né, de missões e tudo mais. Outra é absorver essa verdade no íntimo e decidir dar a vida por isso. Então, assim, realmente é muito lindo, né? Você falar, não, você ouve, né? Nas pregações, nas palavras, a família está em primeiro lugar, os filhos, né, tem que estar antes dos ministérios, antes do serviço eclesiástico. Mas isso fazer sentido e realmente você viver para isso é muito diferente. Então, dali por diante, eu entendi o meu chamado de gerar os meus filhos fora do ventre. E aí eu trabalho por isso até então, né? Então, realmente eu tenho gastado a minha vida, eu entendi que a minha missão é gerar os meus filhos. E hoje o Senhor tem me chamado para trazer essa realidade, né? E para despertar outros pais, não só as mães, mas pais e mães, para essa missão, né? E eu vejo que Deus deu essa missão muito para as mães, assim, mais intimamente, né? Porque Ele realmente nos escolheu para isso. E porque Ele tem algo a fazer em nossa vida, nesse sentido, de nos recompensar por essa missão, porque nós estamos mais próximas, nós estamos mais presentes, né?
Independente se você trabalha, independente se você está fora de casa, mas a mãe é aquela que está ali instruindo o filho diariamente, né? Então, é assim que a gente está gerando os nossos filhos depois que eles saem do nosso ventre, né? E aí, essa é a primeira razão pela qual muitas vezes a gente não se sente plena na maternidade. Não aceitar e não entender a missão. E não entender o propósito pelo qual nós somos mães, né? A segunda coisa, o versículo continua, né? Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, ou as mulheres serão salvas, receberão sozo, né? Aceitando a missão da maternidade, desde que continuem a viver na fé. Então, não estar vivendo na fé pode ser uma das razões que você não vive a plenitude da maternidade. Pode ser uma das razões pelas quais você não consegue ver propósito na sua maternidade, não consegue ter esse senso de realização. Né? E o que é viver por fé, né? Na verdade, para criar os nossos filhos, a gente precisa de fé mais do que qualquer outra missão na vida, na verdade. Vocês que são mães, vocês sabem do que eu tô falando e realmente é algo muito, assim, necessário a gente ter a parceria de Deus para fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Depender totalmente dele. Estar aberta aos direcionamentos dele, como eu falei, né? Depender do Espírito Santo. Não é fazer o que eu acho, não é fazer o que eu acredito que seja melhor, mas é ser guiada por ele, porque cada filho tem a sua especificidade, sua personalidade, cada filho tem as suas demandas, né, suas necessidades. Então eu não posso simplesmente achar que eu vou copiar os meus pais, o estilo de criação deles, e eu vou tratar todo mundo igual, né? E esse é um erro que a gente comete, né? Eu trato todo mundo igual. Se eu tratar todo mundo igual, vai dar ruim, né? Vai dar errado, porque cada um é diferente, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem uma necessidade. Cada filho tem uma linguagem do amor, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? A gente pode até falar sobre isso mais pra frente. Mas eu não posso fazer isso, colocar todo mundo no mesmo balaio e tá tudo certo, né? Então precisa de muita fé. Precisa realmente depender do Espírito Santo, né? E a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, né? E a convicção de fatos que se esperam. Então, muitas vezes, os nossos filhos estão em situações que, se for pela vista, pela visão, pelo que a gente está percebendo que está acontecendo, realmente você desiste, falar... Eu já ouvi muitas mães e pais falando isso. Eu lavei as minhas mãos. Esse daí não tem jeito mais. Esse não sei o que lá. Às vezes a gente nem fala isso, a gente não chega a essa conclusão verbalmente, mas ali no fundo, sabe? No coração a gente acaba falando, não vai ter jeito. Isso não vai funcionar, né? Não tem salvação para esse filho. E a gente precisa andar por fé, caminhar por fé, para que a gente viva essa plenitude, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não consiga apalpar, né? Mas com a certeza das coisas que se esperam, né? Que o nosso Deus é um Deus que faz, né? Às vezes um filho doente, às vezes uma situação que realmente parece não ter solução, né? Eu vejo que muitas mães com os filhos que estão em situação de enfermidade, às vezes realmente a fé falha, né? A fé ela não alcança, mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor tem cura para os nossos filhos e a gente não pode desistir. Não pode desistir de orar, não pode desistir de investir nesses filhos, de declarar. Nunca declarar não vai ter jeito, não vai acontecer, não. Nossas declarações de fé têm poder. Nossa palavra, ela cria, né? Então, se a gente está fazendo isso, gerando esses filhos em parceria com Deus, nós também temos o poder de criação na vida deles, né? Se Deus nos deu o poder de criar... Gente, nós fomos... Olha só o que Deus fez. Ele nos deu o poder de criar ossos dentro do nosso ventre. A Agita aqui, que é, né, da área da saúde, ela, né, tem muito contato. Imagina você ter essa capacidade de gerar um ser, ossos, órgãos, né, um cérebro, um coração. Gente, isso é maravilhoso. Você acha que só ficou nisso? Não, nós temos o poder de gerar ainda mais. O poder de gerar continua, permanece conosco. Então, essa fé que a gente continua fazendo, mesmo que a gente não veja, né? Quando o filho está no ventre, a gente não está vendo ele se formar, mas a gente sabe que ele está se formando.
É a mesma fé. A mesma fé que continua quando ele é um adolescente que está se perdendo, quando ele é... Eu tô falando isso, gente, e o Senhor tá falando no meu coração aqui. Não que, graças a Deus, não tenha ninguém se perdendo, mas é tão difícil, né? É tão desafiador essa fase. Então, sabe, às vezes o filho parece que você perdeu a mão, né? E essa fé é a mesma, eu não vejo, mas eu sei que ele está sendo gerado. Eu sei que esse filho está sendo gerado para ser um discípulo de Cristo, né? Para ser alguém que vai fazer diferença nessa geração, que vai gerar frutos, né? Depois de mim, vai ser melhor do que eu. Então vamos lá, vamos continuar, senão eu vou ficar aqui. Então, essa fé. E aí, outra questão que pode estar aí, que dentro desse versículo está tudo isso aí, gente. As mulheres serão salvas quando elas aceitarem a maternidade como missão, desde que continuem na fé e no amor. Na fé e no amor. Aí você fala, mas eu amo meus filhos. Eu também, gente. Eu também amo meus filhos. Mas que amor é esse, né? Que amor é esse? O que Paulo está querendo dizer? O que a Bíblia fala quando ela fala de amor? É o amor ágape, né? Talvez você já tenha ouvido falar, né? Que é o amor do tipo de Deus, que é o amor sacrificial. Verdade, é isso mesmo. Só que existe aí uma nuance muito específica. Se a gente permanecer nesse amor, é onde a gente vai encontrar a plenitude na nossa maternidade. E existe um termo lá dentro, específico, né? Dentro dessa palavra amor, nesse versículo, que eu achei tremendo, porque é realmente isso. Banquetes de amor. Banquetes de amor. O que é banquete? Banquete é uma mesa, uma bela mesa, né? É uma mesa ali cheia de alimentos, cheia de coisas maravilhosas, deliciosas, deleitosas. Esse amor, esse ágape, são banquetes, são mesas preparadas, né? E assim, não quero entrar nisso, talvez a gente vai fazer uma live só sobre mesa, tá? Só sobre mesa, sobre trazer os filhos à mesa, porque é uma coisa impressionante. Tem estudos que comprovam o que... Oh, meu Deus! Tem estudos que comprovam o que a mesa pode fazer na vida das crianças e dos adolescentes. Gente, é muito top. Se vocês quiserem, deixa aí depois nos comentários da live, traz alguma coisa sobre a mesa, traz um estudo da mesa que é muito lindo. Mas a gente ama nossos filhos, a gente se sacrifica, a gente se dedica intensamente, né? Noites perdidas de sono, preocupação, tanta coisa. Mas esse lugar de amor é um lugar de intencionalidade. É um lugar onde eu faço as coisas intencionalmente, racionalmente, pontualmente, calculadamente, sabe? É um amor como prática e não como sentimento. Então eu sinto amor pelos meus filhos. Eu sinto, lógico, né? Faria tudo por eles. Mas uma prática intencional. Realmente você preparar banquetes de amor. E não é só a respeito de comida, não, né? Não é só a respeito de sentar na mesa. Mas é sobre você fazer aquilo que você sabe que vai curar o coração do seu filho. Então, eu não sei a necessidade do seu filho. Eu não sei se, por exemplo, ele é muito carente de toque físico. Então, ele diariamente precisa do seu abraço, do seu carinho, né? Mas é proporcionar isso a ele intencionalmente. Então, é viver nesse amor intencional, calculado, como prática diária, né? E até vou falar um segredo aqui pra vocês. O Senhor me deu um livro que brevemente vai ser lançado, se Deus quiser. Já tá prontinho, só falta ir pra gráfica. Então, esse é um segredo nosso, tá? Vamos fazer o seguinte, depois você me manda um direct, quem tá aqui. Me manda um direct falando, gostei do segredo. Ou falar alguma coisa assim sobre o segredo, pra depois a gente deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha. O que será que ela falou lá? Quando sair esse livro, vocês vão entender as práticas de amor. Como amar os meus filhos, né? O nome do livro são 40 dias para amar os filhos. Como amar os meus filhos diariamente. O que eu posso fazer? Atos práticos, atitudes diárias, né? Calculadas, racionais, intencionais de amor. Então, isso é algo que a gente precisa continuar para que a gente possa experimentar essa salvação,
né, que está prometida aqui para as mulheres. Outra coisa que pode estar impedindo, já tô quase acabando, tá, gente? Hoje vai ser até rápido. Outra coisa que pode estar impedindo a gente de se sentir nesse lugar, né, plena, se sentir realmente dentro de um propósito, de estar fazendo diferença, é continuar na fé, a gente já falou, no amor e na santidade. E aí, santidade, para quem não sabe, é o ato de se consagrar, de se separar. Nós nos separamos. Desculpa, gente. Nós nos separamos, nos purificamos, nos dedicamos a Deus, né? Uma santidade de coração e de vida, né? Uma santidade onde você se separa para o Senhor, para viver uma vida diferenciada mesmo, né? Então, assim, muitas mães vivem a sua vida, muitas são até cristãs, frequentam uma igreja, mas ainda não começaram a viver essa vida separada para Deus, uma vida de devoção, de amor ao Senhor, né? E existe um princípio bíblico, né? Onde a mulher crente santifica o marido não crente. Ou o marido crente também é a mesma verdade. Quando um marido crente santifica a esposa que não é crente. Quando uma mãe é piedosa, quando uma mãe, né, ela busca caminhar retamente diante de Deus, fazendo aquilo que é puro, aquilo que é agradável ao Senhor, né, se dedicando a Ele, essa devoção, esse amor ao Senhor, ela santifica toda a casa, né? Essa mulher santifica o seu marido, santifica os filhos também. Isso vai se refletir em todos os aspectos da sua casa, isso vai se refletir dentro da sua família. Então, inconscientemente, isso vai acabar contagiando, né? Contagiando todo mundo. E de uma forma ou de outra, aquelas sementes vão sendo plantadas de santidade, de amor por Deus, de devoção, né? Então, continuar, permanecer nessa santidade, nesse amor ao Senhor, nessa dedicação, nessa devoção a Deus, vai trazer santidade para o seu lar, vai trazer realmente, contagiar, né? Trazer o fogo que o Senhor quer trazer para essa geração, para os nossos filhos. Então, começa nos pais, começa na mãe, começa no pai, e aí isso vai sendo passado para o filho. Uma vida de oração, uma vida de bom testemunho, de dedicação, fala mais alto do que milhões de palavras. Então, muitas vezes você está ali gastando sua saliva, falando, você precisa fazer isso, não, você não pode fazer aquilo. E muitas vezes você viver essa vida, né, separada para Deus, vai falar muito mais, né, vai falar pelo exemplo. E a última coisa que ele fala lá, Paulo, mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, aceitando a maternidade como missão, desde que elas continuem vivendo na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Aí essa palavra bom senso, né, pega a gente. O que é bom senso? Ele se refere a autocontrole, sobriedade e uma outra coisa que eu achei maravilhosa, que hoje a gente precisa urgentemente, estabilidade de mente. Estabilidade de mente. A gente vive essa loucura, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um minuto. A gente vive essa loucura de tantos estímulos, tanta coisa, e a nossa mente está sempre tão sobrecarregada, tão abarrotada de coisas, de preocupação, de ansiedade. Hoje ter estabilidade de mente, hoje ter sobriedade, autocontrole é muito difícil, né, gente? É algo que a gente precisa mesmo do Espírito Santo. E o autocontrole que também vem da questão de do fruto do Espírito, que realmente nos ajuda a estar vivendo de uma forma sóbria, né? Vivendo de uma forma equilibrada, né? O equilíbrio, a moderação, que é um fruto do Espírito. A gente precisa buscar isso. A gente realmente precisa buscar a viver nisso, porque isso vai nos trazer para esse lugar, né? Vai nos trazer para esse lugar de plenitude. Então, assim, a gente investir na estabilidade da mente, na sobriedade, é algo urgente, né? Então, não sei como é que tá aí a sua mente, como é que tá o seu autocontrole, se você é uma pessoa descontrolada, se você não consegue aí, né, administrar suas emoções, começa a pensar nisso, a investir nisso. Talvez você precise de ajuda, uma ajuda profissional,
Talvez você precise de mentoria, talvez você precise de aconselhamento. Eu não sei. Mas se você não deixar o Espírito Santo realmente frutificar na sua vida, nesse controle, nessa moderação, você não vai viver essa maternidade plenamente, né? Talvez sua casa vai ser aquela bagunça que... Vou falar até a palavra inferno aqui, não, mas é muita realidade, né? Gritaria, confusão e muita coisa que não vai te levar à alegria de ser mãe, nem os seus filhos também não vão experimentar a alegria de serem filhos, né? Dentro dessa casa. Eu vi muitos filhos que gostavam de ficar na casa dos amiguinhos, desde criança até, não só adolescentes, mas gostavam de ficar na casa dos amiguinhos porque na casa dos amiguinhos a mãe não gritava, a mãe não ficava brigando o tempo todo, não ficava se pegando a detalhes. Gente, eu sou muito chata, viu? Eu sou chata, meu filho tá aqui, pode testemunhar. Eu não gosto das coisas fora do lugar, eu fico importunando eles, sim, eu confesso. Mas eu não tenho esse hábito de trazer ao extremo, né? As emoções, assim, eu acabo sempre me contendo, sempre procurando esse equilíbrio. Claro que eu não sou perfeita, eu erro muito também, muitas vezes eu me descontrolo. Não sou aqui o exemplo de autocontrole, não. E não é só nisso, né? É em várias outras coisas, né? Porque autocontrole muitas vezes demanda muitas outras situações, né? Mas a gente precisa disso, porque a nossa casa é o reflexo de quem a gente é, né? E a mulher, ela é a luz da casa, né? Ela é o sol, ela é o calor, ela é aquilo que vai refletir em tudo. Então, quando a mulher tá de mau humor, né? Quando a mulher não tá bem, quando ela tá descontrolada, a casa fica totalmente desequilibrada, em desequilíbrio também, né? Ela consegue desestabilizar tudo. A gente vê até os memes aí por aí na internet, é até engraçado, mas é uma realidade e muitas vezes leva a gente para esse lugar onde a gente mesmo desestabiliza a nossa casa, né? Então, se você buscar essa estabilidade da mente, essa sobriedade, esse autocontrole, com certeza você vai começar a experimentar uma nova nuance na sua maternidade, né? Sendo filhos pequenos ou grandes, eu sei que muitas vezes para a gente poder se autorregular é mais difícil quando os filhos são pequenos, né? Quando eles são crianças, às vezes está naquela fase das birras, às vezes está na fase, né? De transições, ou às vezes é pequenininho, chora, não entende o que ele quer, o que precisa. É difícil, não é fácil, mas é muito importante a gente prezar essa saúde emocional, essa estabilidade mental e emocional, para que a gente possa exercer esse papel de uma forma muito mais leve, né? E o Espírito Santo está aí para isso, para nos capacitar nesse sentido, tá bom, gente? Então, quando você e eu aceitamos essa missão, esse chamado, esse propósito, nós permanecemos no amor, na fé, na santidade, com bom senso, com autocontrole, ele libera sobre nós essa salvação, esse sozo, né? Esse sozo é uma vida completa, cura, libertação, prosperidade, alegria, plenitude, né? Eu vou até ler aqui de novo o que significa o sozo, quem não estava no começo. Salvação como resgate de alguém que está sofrendo. Cura para o corpo de alguém que está enfermo, restaurando a saúde. Ou seja, isso que está prometido para as mulheres que aceitarem essa missão é muito lindo. É te resgatar do sofrimento, tirar você do sofrimento. É curar o corpo, é restaurar a saúde, é libertar, é proteger de perigos, é trazer prosperidade. O que você empreende, o que você põe a mão, você consegue, né? Você faz, você é capaz, é capacitada, né, pelo Senhor. Essa paz, alegria, remédio, né? A gente hoje lança a mão de medicações para tudo, né? Então você não consegue dormir direito, toma remédio para dormir. Você tá ansiosa, toma remédio para ansiedade. Você para tudo. Mas está escrito aqui que o Senhor tem para liberar sobre as mães esse lugar onde você encontra remédio. Se você permanecer nessa condição,
aceitando sua maternidade como missão, sendo parceira de Deus na geração e continuando a gerar os seus filhos. Então, quando a mulher aceita e permanece, né, nessa fé, amor, santidade, autocontrole, tudo isso que eu falei, ela vai experimentar isso. Ela vai experimentar todas essas bênçãos, né, que está dentro dessa palavra aí, salvação, sozo. Tudo isso custa. É uma atitude contínua, é uma atitude de perseverança, mas há essa recompensa prometida, né? Há uma promessa, há uma perspectiva, né? Quando a gente decide entrar nesse propósito com Deus, né? Não somente ter filhos, cuidar dos filhos, que isso todo mundo já faz, né? A maioria, mas pelo menos, né? Já cuida dos filhos, já faz tudo pelos filhos, mas entender que a sua missão, o seu propósito, né, que a sua parceria com Deus é gerar esses filhos para Ele, e isso vai trazer, né, essa recompensa que Ele tem prometido para nós. Então, essa palavra que eu queria deixar hoje aqui, eu espero ter sido clara, ter transmitido aquilo que o Pai colocou no meu coração. Compartilha, né, com outras mulheres, com outras mães, né? Muitas mulheres precisam entender isso. Muitas mulheres precisam experimentar esse lugar, mas não sabem como, né? E óbvio que não é uma receita de bolo, né? Não é uma fórmula mágica, mas é vida, né? É na vida, é no dia a dia, é nessa renúncia, é nessa atitude contínua, perseverando nisso. Mas a gente precisa saber a verdade. A gente precisa saber o que está disponível para nós, né? A gente precisa saber o que a gente pode experimentar em Deus. E que elas saibam disso. Então, compartilha aí com as mães, com as suas amigas. Que isso realmente venha trazer cura para muitas, né? Trazer esperança, perseverança para muitos. E no próximo sábado a gente vai estar aqui de novo. Vai ser o último dessa série aí que a gente está fazendo de agosto. A gente vai falar sobre curando as origens para liberar o destino. Creio que o Senhor também vai falar fortemente aí com a gente. Na quinta-feira tem a live dos pais que a gente está fazendo também. Essa quinta-feira a gente vai falar com o pastor Mauro, convidado nosso. Ele vai falar sobre pai por adoção, porque o filho dele é adotivo e a gente ouviu a perspectiva da mãe, mas agora a gente vai ouvir a perspectiva do pai, que a gente sabe que é diferente, né? As mulheres têm uma outra visão das coisas, vamos ver como é que é pra ele, como foi pra ele todo esse processo e o que ele tem pra contar pra gente aí sobre isso, né? E não esquece que a live vai ficar salva aqui, então depois você pode compartilhar, também pode ouvir quem não conseguiu ouvir tudo, quem entrou depois. Vai subir pro Spotify e pro YouTube também, tá bom? E o link fica lá na bio, né? E compartilha o máximo de pessoas que você puder. Tá bom, gente? Agradeço mais uma vez por esse tempo de estar aqui. É um privilégio, é uma alegria também. Eu espero que realmente o Senhor use esse instrumento para que Ele fale a muitos corações, para que Ele restaure corações de pais, converta o coração dos pais aos filhos, que esse é o nosso propósito aqui, né? A conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Que é uma coisa urgente e que aquilo que precisa acontecer antes da vinda do Cristo, né? Antes da vinda do nosso Messias. Precisa acontecer a convergência dos pais aos filhos. Então, que esse Espírito possa entrar nas casas, né? Possa entrar nas famílias e trazer realmente essa reconexão, né? Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Obrigada. Um ótimo sábado. Deus abençoe vocês, tá bom? Aproveitem aí com a família, com os filhos. Já faz alguma coisa aí, já faz um ato intencional de amor com seus filhos. Faz algo que eles gostem, tá bom? E beijo. Aproveitem.